Olá, galera esperta do Vem Aprender! Tudo bem aí? Estamos começando mais um dia de aulas. É novamente com muita alegria e conhecimento que daremos início a mais um dia letivo aqui pela tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Mais uma vez, obrigada pela sua participação e da sua família. Esta parceria entre educação e comunidade é muito importante para o sucesso das crianças em seus estudos. Obrigada em nome de todos os profissionais da educação. Vamos lá! Agora é hora de estudar e aprender. Antes disso, vamos ver um pouquinho do que os nossos amigos estão fazendo em casa? Olha só estas imagens! Muito bem, pessoal! Obrigada pela sua participação. A dedicação de vocês faz tudo que os nossos CMEIs e escola estão fazendo valer a pena. Vocês são muito especiais. Parabéns! Pois chegou a hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Bom dia, crianças! Sou eu, professor Júnior, aqui novamente para mais uma aula de língua portuguesa aqui na quarta-feira. Então, desejo um bom dia a todos e como eu já é de rotina, né, já é de praxe, nós combinamos que nesta aula nós vamos ter o caderno para fazer as anotações necessárias, o lápis e a borracha. Lembrando, gente, que o lápis tem que estar sempre bem apontado. Eu já vi muito aluno aí assistindo a aula, aí na hora de escrever desaponta o lápis, quebra a ponta, aí perde muito tempo para reapontar o lápis quando vê a aula já acabou. Então, gente, se organizem, se preparem bem certinho os materiais para a nossa aula de hoje. Tudo bem? Cabeçalho, acho que já está pronto, né? Quarta-feira, dia 11 de novembro de 2020, nome completo e a aula de língua portuguesa. Quais serão os objetivos da nossa aula de quarta-feira? Ler, compreender e interpretar em colaboração e com autonomia textos do gênero resumo, que foi o gênero textual que nós conhecemos lá na segunda-feira. Além disso, nós vamos também diferenciar na leitura de textos, vírgula, ponto e vírgula, dois pontos e reconhecer o efeito de sentido que decorre do uso de reticências, aspas e parênteses. Então, para que a gente possa relembrar a nossa aula de segunda-feira, que nós estudamos e conhecemos a estrutura do gênero textual resumo, o professor trouxe para vocês que resumir um texto significa apontar as ideias principais utilizando outras palavras, porém com o mesmo sentido, tornando-o mais reduzido. Então nós vimos lá na aula passada o texto da família da Sara, que o professor leu um livro inteiro para vocês. No final da aula nós vimos um resumo, ou seja, a organização das ideias principais do texto, deixando o texto mais conciso, ou seja, mais reduzido.
Caso contrário, se a gente não fizer isso, resumir um texto com outras palavras, mantendo a ideia principal, nós estamos fazendo apenas uma simples colagem de trechos do texto. E isso é considerado incorreto. Então, quando nós vamos resumir um texto, não é copiar um parágrafo e pular o outro, copiar mais um parágrafo e pular o outro. Eu vejo muito aluno fazendo isso na hora de resumir um texto. Isto não é resumo. Isto é uma cópia fragmentada de um texto, o que não é legal, porque aí não estimula a criatividade e o aluno acaba ficando para trás. Então, gente, lembrem bem, resumo é reescrever o texto, observando as partes principais e mantendo a ideia original do autor. Tudo bem? Então, nós vimos também na aula da segunda-feira o passo a passo, como é que nós nos organizamos para fazer o resumo de um texto. Então, nós vimos que o primeiro passo para resumir um texto é fazer atentamente uma leitura do texto para que possamos entender sobre a mensagem o assunto que ele nos transmite, né? Então, nós vimos na aula passada que primeiro passo, fazer a leitura do texto. Então, nós lemos a história da família da Sara. Lemos, observamos, comentamos um pouco sobre aquilo que nós entendemos, né? Foi o primeiro passo para fazer um resumo. Depois disso, nós vamos repetir essa tarefa, ou seja, reler o texto, para que todas as dúvidas possam ser esclarecidas, né? Repetimos essa tarefa, pois somente de um modo detalhado é que conseguiremos entender o significado das palavras. E caso seja necessário, devemos buscar a ajuda no dicionário. Nós já vimos também em aulas passadas que existem palavras que, dependendo do modo com que são empregadas nas frases, elas podem mudar o contexto. Então é importante a gente ter sempre o nosso amigo dicionário. Então, primeiro passo, leitura, calma do texto. Segundo passo, reler, observando as palavras e entendendo todo o contexto da história. E para finalizar, nós começamos a produzir vamos começar a produzir o resumo, retirando as ideias centrais e distribuindo-as através dos parágrafos, onde o final do texto deverá fechar todas as suas ideias levantadas anteriormente. Tudo bem? Eu acho que isso ficou claro, né, gente? Essa é a estrutura de um resumo. Então, o resumo vai ter um texto original, uma leitura, uma análise da organização das ideias, uma compreensão do texto. Nós precisamos entender o texto que nós vamos resumir para aí sim fazer a produção do resumo. Tudo bem? Então, mais uma vez aqui, o professor está retomando para que a gente compare a ideia do resumo. Lembram lá? O texto, o livro, né, A Família de Sara, que foi escrito pela Gisele Gama Andrade, que conta com todos os detalhes como é que a história aconteceu, né? Conta como é que podem ser as famílias, o que aconteceu na escola, como que a menina disse que não ia mais para a aula, o que a mãe fez, como que ela decidiu ter o plano para fazer o desenho. Então ele conta detalhadamente toda a história. Este é o arquivo original, né? O texto original. Já aqui do lado, o professor tem um recorte do slide da produção do resumo feita pelos alunos, ou seja, um texto menor, sem tantos detalhes, mas que mantém a ideia original da autora, porque este não é apesar de ter sido produzido coletivamente pelos alunos, a história não foi criada pelos alunos, a história foi criada por quem? Pela autora, pela Gisele Gama Andrade. Então, quando a gente vai fazer um resumo, é muito importante também a gente pensar que aquele texto foi produzido por nós, mas que é referência a um texto original. Neste caso, da família de Sara, da Gisele. Tudo bem? Então, vamos lá. Quem já está com a atividade da semana na mão, percebeu que o professor sugeriu um texto que está lá no livro do quinto ano, para que vocês fizessem um resumo. É um texto bem legal, o professor gosta bastante e geralmente os alunos também gostam. Nós vimos na aula que para fazer um resumo nós precisamos, primeiro passo, ler atentamente o texto. Então eu sugiro que quem não conseguiu fazer ainda a atividade, leia novamente.
lê o texto com calma, senta lá na varanda, senta embaixo de uma árvore, senta no quarto bem sozinho para fazer a leitura do texto, num lugar bem iluminado, né? Faz a leitura do texto, observa que lá no livro a gente até já tem um glossário ali que mostra o significado das palavras menos conhecidas, né, para que a gente compreenda de uma maneira geral o texto que nós estamos lendo. Depois disso, relê novamente para organizar e pegar as ideias principais de cada parágrafo. É o segundo passo para a realização dos resumos. Então, leu a primeira vez, na segunda vez, relê, pegando as ideias principais, mantendo, organizando, para depois, no terceiro passo, realizar o resumo. Tudo bem? Para ficar mais fácil para aqueles que por algum motivo não estão com o livro ou com a atividade, o professor vai realizar a leitura do texto aqui com vocês. Vamos lá? Olha só, a história é a seguinte. Abade Alfal e a Caveira. Até mais ou menos o ano de 1905, via-se no alto da parede chanfrada da igreja do convento de São Domingos, que ficava na esquina da Rua dos Estudantes com a Rua da Universidade, na capital dominicana, um nicho vazio, que desapareceu com a parede quando esta foi derrubada. Entretanto, nem sempre esse nicho esteve vazio. Dentro dele, apoiada num pequeno suporte de ferro, havia outrora uma caveira, visível durante o dia graças à luz do sol e durante a noite graças à luz de uma lamparina de azeite pendurada no alto e que sempre era acesa ao toque do ângelus, ao entardecer. Embaixo, como se fossem palavras saídas da boca da caveira, lia-se numa lápide rústica, em letras comuns, quase ilegíveis, escritas em preto: ó, tu que passando vais, fixa os teus olhos em mim. Qual tu te vês, eu me vi. Qual me vejo, tu me verás. Muito tempo transcorreu sem que a caveira nem o verso chamassem a atenção do público. Até a noite em que um morador do bairro, a caminho de casa, ouviu um ruído proveniente da caveira e, ao voltar os seus olhos para ela, observou que se mexia, inclinando-se para a frente ou virando-se de um lado para o outro, como se dissesse: sim, sim, não, não. Ao ver tal coisa, saiu em disparada até chegar em casa. A caveira, que àquela altura já não merecia sequer o olhar indiferente dos transeuntes, passou a ser, no dia seguinte, o tema de todas as conversas. Os prudentes não se aventuravam a passar de noite nas proximidades do convento, e os valentes, que se atreviam a fazê-lo, juravam que a caveira se mexia dizendo: sim, sim, não, não. E ainda acrescentavam que ela movia as mandíbulas, que ria, fazendo um barulho parecido ao das castanholas e uma porção de outras histórias. Durante o dia, a caveira ficava quietinha. Por isso, o encarregado de acender e apagar a lamparina fazia isso sempre de tarde ou de manhã. O problema era de noite. Os que moravam por ali davam uma volta enorme para chegar em casa, a fim de se livrarem de ver a caveira. Nem mesmo os guardas da polícia militar ousavam se aproximar dessa esquina do medo. Certa noite, desafiando o seu próprio temor, um destes guardas caminhou nessa direção e, ao ver os meneios da caveira, correu espavorido sem parar até o portão do quartel. Abade Alfal tinha então 19 anos e era subtenente do batalhão que guarnecia a Praça de São Domingos. Estava de serviço na noite em que o guarda correu de medo da caveira e ficou muito contrariado. Na noite seguinte, soube que um outro guarda havia dado uma volta para fugir da bruxaria da esquina e ficou mais contrariado ainda. Ou acabo com essa palhaçada, ou não me chamo Abade Alfal, afirmou ele. No dia seguinte,
muniu-se de uma escada e esperou que anoitecesse. Mais ou menos às 11 horas, dirigiu-se ao tal lugar que tantos temores provocava, levando uma espada na mão e acompanhado de 2 soldados. Estavam a poucos metros da caveira, quando começaram os remeleixos. "Ponham a escada na esquina", ordenou o abade, antes que o medo paralisasse os seus companheiros. De espada na mão, começou a subir. A cada degrau que subia, os movimentos da caveira para a frente e para os lados ficavam mais violentos. Quando o subtenente já estava bem próximo dela, a caveira se mexia tanto que parecia querer girar sobre si mesma e de dentro dela saíam uns guinchos agudos. O jovem oficial, no entanto, continuava imperturbável. Finalmente, tão próximo do nicho que poderia alcançá-lo com os dedos, apoiou com força os pés num degrau, enquanto com a mão esquerda se agarrava ao degrau mais alto. Jogou o corpo para trás e, levantando a espada, acertou-lhe 2 pranchadas, que a fizeram dar várias voltas. E aí se desfez o mistério, porque debaixo da caveira saiu um rato de mais ou menos 1 palmo de comprimento, que pulou do nicho para a rua e se perdeu na escuridão da noite, enquanto Abade Alfau, descendo, exclamava: "Bicho desgraçado!" Então, gente, essa foi a história que está presente lá no nosso livro do 5º ano, ou seja, um conto que parecia de terror, mas que na verdade acabou sendo até engraçado no final, porque toda a cidade tinha medo do quê? De um rato que mexia na caveira, né? Então, gente, vejam só, para que a gente possa fazer um resumo desse texto, primeiro a gente tem que fazer a leitura. Nós já fizemos, juntos. Agora, o segundo passo vocês vão fazer aí em casa, que é a releitura, observando em cada parágrafo as partes principais do texto, para que a gente compreenda. Vejam só, esse texto tem algumas palavras que talvez seja de um pouco mais difícil compreensão, mas não precisa nem estar com o dicionário. Por quê? Porque aqui do lado já tem o significado, ó. Significado do termo, né, da expressão capital dominicana, que é a capital da República Dominicana, né, a cidade de São Domingo, o que significa chanfrada, lápide, nicho, toque do Ângelus. Então veja, ó, cada página já tem ali o significado das palavras menos usuais. Além disso, nós vemos que essa história, a Abade Alfau e a Caveira, ela foi tirada de um livro chamado Contos de Assombração, né, e que ela foi escrita por Manuel de Jesus Troncoso de la Concha. Então ali tem até algumas informações sobre o autor. É importante que vocês façam a leitura, compreendam o texto e selecionem em cada parágrafo a ideia principal. Tudo bem? Para que a gente compreenda melhor essa história, o professor trouxe até algumas questões. Olha só, essas questões, inclusive, também foram retiradas do livro didático. Você leu um conto de assombração que narra um mistério envolvendo uma caveira. O que pode ser considerado um mistério nesse conto? Porque, veja, a cidade toda tinha medo de algo misterioso, né? O que era esse algo misterioso? Nós temos 3 opções. Os longos anos em que a caveira ficou no mesmo lugar, parada? Era esse o mistério? O fato de a caveira passar a se mexer e fazer barulho durante as noites? Ou as voltas que os moradores de certo lugar davam na cidade a fim de não passar perto da caveira? Lembra que a caveira estava quietinha lá, até que de repente alguém viu ela se mexer à noite. E a partir do outro dia, ninguém mais passou lá, porque todo mundo ficou com medo. Então a resposta correta vai ser o fato de a caveira passar a se mexer e fazer barulho durante as noites. Quem não conseguiu responder essa questão com facilidade, releia o texto e vai ver que lá nós temos essa informação, que o primeiro morador que viu isso espalhou para todo mundo, e aí o medo tomou conta da cidade. Letra B. Os moradores da cidade acreditavam inicialmente que algo sobrenatural provocara o mistério.
No início da história, você também acreditou nisso? Converse com os colegas e com o professor. O que vocês acham? Vocês acham realmente que quando a gente começa a ler a história, a gente imagina que é algo sobrenatural que está fazendo? Eu, particularmente, quando comecei a ler a história, jamais imaginava que seria um rato, né? Eu realmente achei que podia ser uma assombração, que podia ser algo místico que estava acontecendo ali. Então, a história traz essa ideia no início, né? Já no final do conto, lá na letra C, Abade desvendou o tal mistério. Havia mesmo algo de sobrenatural ou o mistério foi criado pela imaginação dos personagens? O que vocês acham, gente? No final não havia mistério nenhum, nada mais era do que um rato, né? E isso acontece muito quando a gente tem alguma impressão errada das coisas ou alguma impressão negativa. Vocês já viram aquela história que quando a gente vai dormir e no quarto da gente tem uma cadeira cheia de roupa empilhada, quando a gente deita lá e fica no escuro e você olha aquela cadeira, parece que é alguém que está em pé, né? Ou seja, é a impressão errada que a gente tem das coisas que causa esse sentimento de medo, né? Que parece que é algo místico, algo assombrado. Se mexer, então, aí está causado terror, né? Então vejam que na verdade não havia nada de errado, era só um rato. Olha só, em muitos textos de ficção, como o conto que você leu, quem conta a história é o narrador. Em Abade Alfau e a Caveira, é possível afirmar que o narrador, vamos pensar, a pessoa que está contando a história, sobre a pessoa que está contando a história, o que nós podemos pensar? Que ela também é um personagem da história e viveu os fatos narrados, ajudando o Abade a desvendar o mistério da caveira? Vocês acham que a pessoa, o narrador, quem, né, na hora de fazer a leitura, era um personagem que estava lá junto com o soldado, participando disso, ou não? Na segunda opção diz o seguinte: o narrador não participa da história, mas sabe de tudo o que aconteceu em um passado remoto que não viveu. Será que é isso que acontece? O narrador sabe da história, mas não viveu essa história. Ou ainda, ele não participa da história e narra os fatos de maneira incerta e pouco convincente. Nessa questão, o que a gente pode concluir? Que, na verdade, o autor não participa da história. Ele não é um personagem, não é uma personagem da história, mas ele conta com detalhes as coisas que aconteceram. Então, a resposta correta é a segunda. Certo, pessoal? E agora vem a questão que envolve o tema da aula, que é o gênero textual resumo. Olha só o que essa questão diz e que ela está lá na atividade de vocês, ó. Numere os fatos de acordo com a ordem em que são narrados. Depois, com base nos acontecimentos que ordenou, faça um resumo do texto no caderno. Então, nós vimos que, para fazer um resumo, nós precisamos, primeiro, realizar a leitura inicial do texto. Segundo, reler o texto novamente para observar as partes principais. E, por último, organizar as ideias e escrever o texto. Então, nós já fizemos isso. Já fizemos o primeiro passo, já fizemos o segundo. Falta o quê? Organizar as ideias e fazer o resumo. Então, olhem só a sequência de fatos que o professor trouxe. Se eu somente ler esses fatos, a história vai ficar bagunçada. Então, nós vamos organizar e ver o que aconteceu primeiro. Vamos lá? Olha só. Até os guardas fugiam do lugar, com muito medo. Ele foi até o convento e desfez o mistério que não era sobrenatural. Havia uma caveira em um nicho na parede do convento de São Domingos. Os moradores começaram a ficar com medo de passar perto do convento. Descobriu que debaixo da caveira havia um rato que se mexia e fazia a caveira se mexer também. Um dia, um transeunte viu a caveira se mexer e Abade Alfau decidiu enfrentar o problema. Quando eu leio essa sequência de fatos misturados, a história perde o sentido, ou seja, ela não está mantendo a ideia original lá do autor ao escrever inicialmente a história. Então nós vamos organizar isso por fatos. Primeira coisa, disso que está elencado, qual foi a primeira coisa que aconteceu? Ele começa a história contando que havia uma caveira em um nicho
na parede do convento de Santo Domingo. Ele inicia a história contando isso, que tinha uma caveira dentro de um nicho na parede do convento, né? Depois disso, o que acontece? Um dia, essa caveira que estava lá parada, né? Um transeunte viu a caveira se mexer. Então é a segunda parte da história. Então nós já estamos organizando a sequência de acordo com aquilo que aconteceu. Depois, os moradores começaram a ficar com medo de passar perto do convento. Então você veja, tinha a caveira e o convento, um morador viu a caveira se mexer, a partir de então todos começaram a ficar com medo. Até os guardas, olha só, até os guardas fugiam do lugar, com muito medo. Depois, Abade Alfau decidiu enfrentar o problema, já que todo mundo estava com medo, então a partir daquele momento ele decidiu que ele ia enfrentar. Qual foi o sexto evento que aconteceu? Ele foi até o convento e desfez o mistério, que não era sobrenatural. Veja, gente, que aqui no item 6, a gente vê claramente que a frase foi resumida. Por quê? Porque quando ele conta que ele foi desfazer o mistério lá no convento, a gente lembra lá no texto que ele falava assim, que ele pediu para que os colegas segurassem a escada, que ele foi subindo, que a cada passo que dava a caveira se mexia mais, que ele deu as espadadas lá na caveira, ou seja, ele conta com detalhes. Esse é o texto original. Quando nós vamos fazer um resumo, nós tiramos todos os detalhes, ou seja, nós deixamos apenas aquilo que é fundamental, aquilo que é mais importante. Ou seja, ele foi até o convento e desfez o mistério, né? Não conta como que ele desfez, mas ele desfez, que não era sobrenatural. E por último, descobriu que debaixo da caveira havia um rato que se mexia e fazia a caveira se mexer também. Então vejam, pessoal, se eu for ler agora a maneira como isso ficou organizado na sequência, a história volta a ter sentido. Olhem só. 1. Havia uma caveira e um nicho na parede do convento de Santo Domingo. Um dia, um transeunte viu a caveira se mexer. Os moradores começaram a ficar com medo de passar perto do convento. Até os guardas fugiam do lugar, com muito medo. Abade Alfau decidiu enfrentar o problema. Ele foi até o convento e desfez o mistério, que não era sobrenatural. Descobriu que debaixo da caveira havia um rato, que se mexia e fazia a caveira se mexer também. Ou seja, quando a gente organiza as ideias e mantém todas essas ideias dentro do texto original, nós temos um resumo. Tudo bem? Para continuar a nossa aula, então, a gente vai ver que, para que a gente compreenda os trechos dentro do texto, a pontuação ela é fundamental, né? Observem só o trecho que o professor trouxe lá do texto do Abade Alfau e a caveira e a pontuação que foi utilizada. Olhem só. Muito tempo transcorreu sem que a caveira nem o verso chamassem a atenção do público. Até a noite em que um morador do bairro, a caminho de casa, ouviu um ruído proveniente da caveira e, ao voltar os seus olhos para ela, observou que se mexia, inclinando-se para a frente ou virando-se de um lado para o outro, como se dissesse: sim, sim, não, não. Olha só, gente, aqui a gente pode observar claramente a presença das aspas. Vejam que as aspas foram utilizadas lá no trecho que diz o seguinte: sim, sim, não, não. Ou seja, ela está mostrando a fala, como se fosse a fala ou a expressão da caveira. Então vejam que quando a gente utiliza as aspas, nós podemos dar o sentido de que alguém está falando. Ou seja, a pontuação ela dá um sentido para aquilo que a gente está escrevendo. Além disso, nós também temos o uso das reticências. Olhem só, lá no mesmo trecho onde diz assim, ó, sim, sim, não, não, e continua com reticências, nós temos a impressão que aquilo continua, né, que não para, que foi registrado apenas 2 vezes no texto, mas que provavelmente ela ficava sim, 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 não, não, não. Ou seja, as reticências, elas dão essa impressão, elas dão esse sentido de que a fala continuava, ou seja, que a caveira continuava falando.
Além disso, nós também temos a presença forte nesse trecho da vírgula, ou seja, a vírgula que é utilizada para dar entonação, né? Uma pausa na hora da leitura ou para elencar as coisas. Olha só quando ele diz assim, ó, ao voltar os seus olhos para ela, vírgula, observou que se mexia, ou seja, está descrevendo uma nova ação, né? Vírgula, inclinando-se para frente. Então nós estamos separando as ideias através, né, as orações através da vírgula. Então ela serve para isso. Tudo bem? Então vejam que os sinais de pontuação, eles servem para mostrar e para inferir sentido àquilo que a gente está lendo, né? E então o professor trouxe agora uma dinâmica que se chama a flor dos sentidos. O professor tem aqui 5 frases. Estas 5 frases foram utilizadas, nestas 5 frases, o professor utilizou uma desses 3 sinais de pontuação, as aspas, a reticência ou a vírgula. Dependendo daquilo que a gente perceber na frase, nós vamos ver qual dos significados ela se enquadra, para ver qual sinal de pontuação se enquadra para cada definição. Tudo bem? Vamos lá então? O professor vai estourar uma pétala de cada vez e dentro de cada pétala vai ter uma frase. Vamos lá? Deixa o professor escolher aqui o primeiro. Opa, foi o primeiro. Nesta primeira frase está escrito o seguinte. Ó. Não vou tolerar esse tipo de brincadeira. Olha só, a palavra brincadeira está entre aspas. Será que esse entre aspas que ela foi utilizada serve para interrupção de uma frase, suspensão de um trecho, sentido de continuidade? Ou ela serve para abrir e fechar um discurso, enfatizar palavras e expressões ou realizar citações? Veja, ó, quando ele diz assim, não vou tolerar esse tipo de brincadeira. A palavra brincadeira, eu estou enfatizando ela, ou seja, não vou tolerar esse tipo de brincadeira. Quando eu coloco brincadeira entre aspas, talvez eu esteja dando uma ênfase nessa palavra e dizendo que isso talvez não seja uma brincadeira, porque talvez não tenha tanta graça, tudo bem? Então, provavelmente aqui as aspas servem para aquele significado, né, de enfatizar palavras e expressões, tudo bem? Vamos para a segunda frase? Será que isso vai... Vamos escolher mais uma aqui. A nossa segunda frase diz o seguinte. Ó, comprei lápis, vírgula, canetas, vírgula, cadernos e reticências. Veja só, esta frase ela traz qual ideia? Interrupção de uma frase, suspensão de um trecho, sentido de continuidade. Olha só, comprei lápis, canetas, cadernos. E quando eu coloco reticências, talvez eu esteja dizendo que eu comprei mais coisas, mas que eu não estou citando. Então as reticências, elas podem dar essa ideia, esse sentido de continuidade. Além disso, gente, olhem só, a vírgula que foi utilizada, ó. Comprei lápis, caneta, caderno. Será que ela abre e fecha um discurso? Enfatiza palavras e expressões? Realiza citações? Ou será que ela enumera elementos? Olha só, enumerar elementos, isolar um aposto explicativo. Provavelmente ela está enumerando, ó, comprei lápis, caderno, caneta, né? Então a vírgula ela é utilizada para enumerar, certo? Vamos para a nossa próxima frase? E a nossa flor dos sentidos está se desfazendo. Olha só. Na próxima frase, diz o seguinte. Ó. Vim até aqui achando que... Ou seja, a frase não termina, ó. Eu vim até aqui achando que... E daí, reticências. Ou seja, gente, houve uma interrupção da frase. Vejam que a reticência interrompeu, né? Eu vim até aqui achando que, mas
acabou que não sei o final da frase. Então ela interrompeu. A reticência também serve para isso, gente, para mostrar que a frase pode ser interrompida. Vamos então para mais uma das nossas frases. Gente, olha só. Na próxima frase, na penúltima frase, ela diz o seguinte. Ó. Dona Adriana, vírgula, dona do mercadinho, teve um bebê. Ou seja, a vírgula aqui, gente, foi utilizada para quê? Vamos ver qual destes significados serve para a vírgula. Será que serve para interromper a frase? Não. Para suspender um trecho? Também não. Para dar um sentido de continuidade? Também não. Abrir e fechar discurso, enfatizar palavras e expressões. Quando ela utilizou a vírgula para dizer que é a Dona Adriana, dona do mercadinho, ela está explicando quem é a Dona Adriana. Isso se chama isolar um aposto explicativo, ou seja, eu uso a vírgula para explicar de quem eu estou falando. Então eu disse Dona Adriana, vírgula, dona do mercadinho. Esse é um dos sentidos que a vírgula pode dar dentro de uma frase, tá? Que é o isolamento de um aposto explicativo. Essa explicação a gente chama de aposto, tudo bem? E a nossa última frase da flor, aqui a nossa última pétala, ela diz o seguinte, olha só. O tempo cura tudo. Veja que esta frase está entre aspas. Por que será que as aspas foram utilizadas para isso? Provavelmente para realizar uma citação, ou seja, alguém disse isso, é a fala de alguém. E quando é a fala de alguém, a gente usa as aspas. Ou seja, gente, para finalizar, então a gente pode dizer que as aspas, elas servem para abrir e fechar discurso, enfatizar palavras e expressões, além de realizar citações. As reticências podem servir para interromper as frases, suspender o trecho ou dar um sentido de continuidade àquela ideia. E a vírgula pode enumerar elementos, isolar um aposto explicativo, alterar a entonação através de uma pausa. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, foi um prazer estar com vocês hoje e eu espero todo mundo para a nossa última aula da semana, na sexta-feira. Tudo bem? Um beijo do professor Júnior e até mais! Vem aí, matemática! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais uma aula de matemática com a professora Ana Lin. Bem-vindos também aos alunos da Educação dos Jovens e Adultos que acompanham aqui as nossas aulas todas as manhãs. Todos vocês muito bem-vindos. Vamos para o objetivo da nossa aula? Vamos ver o que nós vamos aprender hoje? O objetivo da nossa aula, então, é efetuar multiplicações e divisões em contexto de desafios numéricos para ampliar seu repertório de cálculo. Então, é isso que nós vamos fazer na aula de hoje, né? A aula passada, né? A nossa aula anterior, a gente trabalhou com as ideias da adição e da subtração, né? Fizemos aqui os cálculos em desafios numéricos aditivos, né? Envolvendo tanto adições quanto subtrações. E hoje nós vamos fazer a mesma coisa, só que nós vamos pegar a ideia da multiplicação e da divisão. Isso mesmo, né? Multiplicar e dividir. Então, a gente vai usar essas multiplicações e divisões nos contextos de alguns desafios e dentro do desafio a gente vai pensando sobre as adições e as subtrações, ok? Então, nós vamos fazer isso na aula de hoje. E para a gente começar, a professora trouxe aí o primeiro desafio que vai aparecer na telinha para vocês. Procurando múltiplos e divisores. Esse é o nosso desafio. Então, vocês estão observando aí que tem alguns números, né? Estão observando que vocês vão do 2 ao 9, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, esses números aí tem alguns números dentro deles. Estão vendo que tem alguns números pequenininhos dentro de cada um? Então, ótimo. Então, presta bastante atenção nisso, que nós vamos trabalhar com essa situação agora aqui na mesa da professora. Então, vejam, nós temos aí, né, na telinha apareceu para vocês, essa mesma imagem que está aqui no cartaz ao lado que a professora trouxe, né? Nós temos ali os números,
né, do 2 até o 9, e dentro dos números nós temos alguns outros números pequenos, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 no número 2. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 no número 5. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 33, 40, 44, 48 no 4. E assim, né, por diante aí nos outros números. Então veja aqui, cada um desses números que estão aqui no nosso cartaz traz dentro deles alguns números bem familiares. Vocês já ouviram esses números, já viram esses números em algum lugar aí, né, no contexto aí do 2, do 4, do 5, já viram? Em algum lugar? Aonde? Isso, na tabuada. Muito bem, então os números que estão dentro do outro, né, desse maior, é os números que estão na tabuada dele. Então aqui no 2 nós temos os números da tabuada do 2. Ah, professora, mas a tabuada vai só até o 20, no 2 no caso, né? Não, não vai até o 20, eu posso continuar a tabuada até onde eu quiser com ela, né? Eu posso ir embora com a tabuada do 2. E no caso aqui, a professora terminou no 12, que é 2 vezes 12, que é 24. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 12 vezes 2 é 24. 11 vezes 2 é 22. Então, eu vou continuando aqui. Eu poderia ter 13, 14, poderia ir embora, se eu quisesse. Mas aqui na nossa atividade, a gente foi até o número 12, porque o que a gente vai trabalhar aqui? Todos os números que estão aqui dentro desse número maior são da tabuada dele. Então, isso significa o quê? Que cada um desses números aqui é múltiplo do 2. O que é ser múltiplo de um número? Então, nós vamos pensar aqui com a professora agora aqui na nossa lousa. Bem, quando a gente fala múltiplo, então a gente faz assim, ó, um número que eu vou multiplicar por 2, que vai ser outro número. Então, ó, né? A ideia que nós estamos trabalhando de múltiplo é essa. Um número qualquer que vezes 2 vai dar outro número que eu quero também. Então, quando a gente multiplica o fator, um dos fatores é o 2, significa que o produto que está aqui é múltiplo do 2. Tá? E eu multiplico ele tantas vezes para obter esse resultado. Então, no caso ali, vamos pegar um exemplo, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, o 5. Né? 5 vezes o 2 é 10. Então, o que eu tenho? 10 é múltiplo do 2, porque eu multiplico o 2 5 vezes para encontrar 10. Então, essa ideia do produto ser múltiplo de um dos fatores, que também é múltiplo do outro, né? Se a gente for pensar, o 10 também é múltiplo do 5. Mas aqui nós estamos trabalhando com a ideia da tabuada do 2. Então, nesse caso, nós temos aqui o 10 como múltiplo do 2 e do 5, porque ele é produto dessa multiplicação aqui. Ok? Então, é essa ideia que nós vamos ter aqui nesse nosso painel de números, né? O nosso painel de números serve para isso. Nós vamos trabalhar com a ideia de múltiplos e divisores. E para isso, a professora trouxe uma tabela, essa tabela que está aí aparecendo para vocês na telinha agora, né? Eu tenho que pensar num número que eu posso dividir por outro, ser igual a um tanto, e nesse caso, eu estou pensando no divisor, aí eu vou ter que olhar lá no nosso quadro, né, para a gente descobrir. Então, a professora vai pegar, por exemplo, aqui um número qualquer. Vou escrever aqui na tarjeta, né? A professora vai colocar aqui, ó, 24. Então, o primeiro número que eu peguei é 24. Eu quero dividir o 24 por 3. Então, eu vou marcar aqui agora o número 3. E vou dividir 24 divididos por 3. 24 divididos por 3. Bem, eu quero a tabuada do 3. Então, nós vamos olhar lá no número 3 do nosso cartaz aqui, ó. Vamos pegar o número 3. Vamos conseguir olhar junto aqui no cartaz com a professora. Então, nós vamos olhar no número 3. Vamos procurar o 24? Olha lá, o 24 está lá, já achamos o 24. Quantas vezes o 3 é 24? Ai, professora, mas aqui não tem 3 vezes 1, 3 vezes... Não, não tem, mas vamos pensar assim, ó. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, 8 vezes o 3. 8 vezes o 3 é 24. Então, nós vamos colocar aqui no nosso quadro, né, o número 8. Então, olha aqui agora a resposta, né, do 24 divididos por 3 igual a 8. Muito bem. Agora, vamos fazer o caminho contrário.
nós vamos pegar e multiplicar, ó, olha bem o que a professora vai fazer. Esse total 24, o que ele é? Ele é o total, é o número que eu estou, né, trabalhando. Então, aqui na multiplicação, ele vai ser o último. Ele é o primeiro na divisão, mas na multiplicação ele vai ser o último. Então, 24 dividido por 3 é igual a 8. E eu posso multiplicar agora o 8 vezes o 3, né? Porque eu estou trabalhando com a tabuada do 3, então são 8 vezes o 3 para ser igual a 24. Então, olha o que nós fizemos aqui agora. Nós fizemos assim, ó, 24 divididos por 3 igual a 8. O 8 multiplicado pelo 3 é o 24. O que uma conta fez, a outra conta desfez. Então, esse número 24, que foi dividido em 3 partes, resultou em 8. Eu pego os 8 de resultado, multiplico pelo fator e vou ter o produto que é o mesmo que eu quis dividir no começo. Então, veja que uma conta fez, a outra conta desfez a nossa primeira operação. Então, a divisão é o contrário da multiplicação. Nós já trabalhamos isso em aulas passadas, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Então, vejam bem. Nós estamos pensando no divisor. Então, o 3 é divisor do 24. O 8 também divide 24. Por quê? Porque se eu trocar de lugar, eu vou continuar tendo as mesmas respostas. 24 divididos por 8 é 3. Então, o número 8 divide o 24 também. E o 8 e o 3, como fatores, eu posso trocar de lugar que o produto não se altera. Ó. O fator com fator, trocando de lugar, o produto final não se altera. E no caso aqui, o divisor e o quociente também. Quando eu troco o divisor e o quociente, o meu dividendo, né, o número total que eu estou dividindo, também não se altera. Então, eu posso ter 24, que é dividido por 3, e por 8 também ao mesmo tempo. Então, eu posso fazer essa relação aqui entre divisores e múltiplos, né? Múltiplos do 24, o 8 com o 3. Divisor de 24, o 8 e o 3. Então, veja que nós temos que pensar nessa situação de múltiplos e divisores. E aqui no nosso cartaz, a gente tem muitas outras possibilidades. Por exemplo, 36. Né? Vamos pegar o 36 lá da tabuada do 6. Vamos colocar o 36 aqui na nossa tarjeta. Vamos colocar ele aqui na linha de baixo. 36. No nosso painel lá, né, o 6... No 36 estava na tabuada do 6, não é? Vamos lá, 36 na tabuada do 6. Tem 36 em outra tabuada, qualquer aqui? Veja se vocês conseguem descobrir o 36 em outra tabuada, que não seja do 6, claro, né? Porque o 6 a gente já utilizou. Tem mais algum lugar? Tem, aonde que tem? No 4, muito bem, olha aqui, ó, o 36 aqui, ó, no 4. Só no 4? Tem mais algum? Tem lá no 9, lá o 36 no 9. Então, o 36, ele também está no 3. Olha aqui, ó, no 12. O 12 vezes 3 é 36, tá vendo? Então, nesse caso, o 36, ele tem múltiplo o 6, o 3, o 4 e o 9. Então, eu posso dividir o 36 por 6, por 4, por 3 e por 9? Posso. Vamos fazer aqui a primeira divisão. Divididos por 6. 36 divididos por 6 dá quanto? Bem, lá na nossa tabela, a gente viu que 6 vezes 6 era 36. Então, 36 divididos por 6 dá 6. E 6, vamos lá multiplicar agora. 6 vezes o 6, vamos multiplicar o 6 vezes o 6. 6 vezes o 6 são, no final, 36. Então, aqui, ó, a nossa relação aqui da nossa tabuada só do 6. Então, olha, o 6 é o número que predominou aí na nossa relação dos números da tabuada, né? Agora, vamos ver qual outro número que nós temos na tabuada, que a gente pode usar com o 6 também. O 4, né? Nós vimos lá, olha na nossa tabuada, vamos ver lá. Aqui na nossa relação, ó, o 36 está aqui, ó, no 4. Então, eu posso pegar o 4
vezes o 36, ou 36 divididos por 4. Então, vamos ver o que a professora vai fazer aqui agora? Vou tirar os 6, que os 6 a gente já viu, e vamos colocar o 4. 36 divididos por 4. 36 divididos por 4 dá quanto? Vamos olhar na nossa tabela de novo. Vamos ver aqui no número. 34, vamos começar lá do 1, ó. 1 vezes 4. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, qual é a divisão aqui, a resposta? Vamos ver aqui, 36 divididos por 4 dá 9. E se eu pegar o 9 e fazer a multiplicação, ó, 9, pego a resposta 9, multiplico pelo fator 4, eu vou encontrar o 36. Então, olha a relação dos divisores e dos múltiplos, né? Eu tenho 4 e 9 como divisor de 36. E o 36 é múltiplo do 4 e do 9. Muito bem. Essa relação que nós fizemos aqui, nós podemos fazer com qualquer número que nós temos ali no nosso painel, né? Como a professora falou para vocês. A gente achou aqui a tabuada do 9, do 4 e tinha mais uma. Lembra qual era a outra tabuada que a gente tinha visto lá? Vamos voltar lá na nossa telinha, no nosso... aqui, né? Nós vimos o 36 no 3. Quantas vezes será o 3 é 36? 12, muito bem, nós já vimos. Então, vamos ver aqui o que a professora vai fazer agora aqui. Ó. Vamos tirar o 4 e o 9, que já foram. Vamos dividir por 3. Então, 36 divididos por 3 vão ser 12, né? Que a gente já viu ali na nossa relação, na nossa tabela. 12. Agora, o que eu vou fazer? Como é que a professora vai continuar aqui a multiplicação dos múltiplos agora? Vou pegar o 12. Vou multiplicar por quanto? Isso, pelo próprio divisor lá, ó. 3. E vou encontrar quem? Quem que eu vou encontrar? O 36. Então, mais uma relação aqui de múltiplos e divisores, né? O fator 12 e o fator 3 multiplicados dão 36. 36 tem o 3 e tem o 12 também, porque se eu fizer assim, ó, trocar de lugar, eu também vou ter a mesma relação. 36 divididos por 12 dá 3. 3 vezes 12, 36. Então vejam aqui o que nós fizemos aqui nessa atividade desse desafio. A gente trabalhou com múltiplos e divisores, flexibilizando também o nosso pensamento numérico. Trabalhando ali, ó, com vários fatores, multiplicando um pelo outro para encontrar aquele mesmo número. Olha só no 36 quantas coisas a gente fez diferente. O 6 vezes o 6, o 4 vezes o 9, que também podia ser 9 vezes o 4, o 3 vezes o 12, que no caso aqui a gente também já viu que 12 vezes o 3. Então vejam quantas maneiras diferentes eu tenho para pensar em um único número, usando fatores diferentes. Então, isso que nós fizemos na nossa atividade agora foi também trabalhar com a nossa flexibilização do nosso pensamento. Então, pensar em números, né, diversas formas, diversas maneiras de formar aquele número agora não usando mais adições, né? A aula passada nós usamos adições. Essa aula de hoje nós estamos usando as multiplicações. Então, dois números que multiplicados dão um outro número. Né? No caso aqui foi o 24, que são o 8 e o 3, que poderia também ser o 4 e o 6, como a gente viu anteriormente, e o 36, que pode ser o 6 e o 6, o 9 e o 4, o 12 e o 3, e assim por diante. Ok? Muito bem? Então, essa relação que nós acabamos de fazer é exatamente isso que a professora vai anotar aqui agora no quadro para vocês observarem. Então, a professora vai fazer aqui essa relação que a gente acabou de fazer ali. O 3 vezes o 12... é a mesma coisa que o 4 vezes o 9. Então, olha aqui a relação que a professora acabou de fazer aqui na descoberta que a gente fez. 3 vezes o 12 é igual a 4 vezes o 9. Por quê? Porque esse produto e o valor do produto desse e o produto desse são iguais. 36, 36. Então, olha aqui uma regularidade que a gente achou, né? O número 36 pode ser escrito 3 vezes o 12 ou pode ser escrito 4 vezes o 9. Ou se a gente pode inverter os fatores aqui também, 12 vezes o 3 e 9 vezes o 4. Então, e além do 6 vezes o 6, né? Que eu poderia fazer mais isso aqui, ó. 6 vezes o 6, que também é 36.
Então, olhe quantas maneiras diferentes que eu tenho para fazer o número 36. Tenho, no caso aqui foram 3, mas eu poderia encontrar muito mais maneiras se eu pegasse outros fatores para trabalhar com o número 36, ok? Muito bem. Então aqui nós já trabalhamos com a primeira ideia, foi o primeiro desafio nosso. Agora vamos para o nosso segundo desafio. Qual será o nosso segundo desafio? Vamos ver aí na telinha? O nosso segundo desafio se chama Organizando os Números. Nós temos ali, ó, aparecendo para vocês, um conjunto de cartinhas numéricas ali, numeradas, né? Carta número 1, número 2, número 3. E do lado de cá, um tabuleiro com escrito conjunto A, conjunto B e uns números soltos, né? Do 0 até o 9, sendo repetido alguns deles. Então, o que nós vamos fazer nesse desafio aqui na mesa da professora? Então, olha lá. Então, nós vamos fazer assim. Nós temos aqui 2 conjuntos, o A e o B, algumas cartas numeradas, né, que estavam lá aparecendo para vocês, e algumas comandas, né, umas cartas com alguns comandos. Olha, por exemplo, essa carta aqui, ó. Nós vamos organizar, como que a gente vai trabalhar com esse desafio, professora? Nós vamos colocar aqui alguns números dentro do conjunto A, né, já vamos ver quais são os números que a gente vai colocar aqui no conjunto A. A partir dos números que a gente vai colocar aqui no conjunto A, nós vamos arrumar no conjunto B. É isso que nós vamos acabar de fazer, ok? Então, vamos fazer aqui agora o seguinte. A primeira cartinha diz, tem uma comanda ali que nós vamos ter que descobrir qual é os números que a gente vai colocar ali. Então, primeiro, na primeira posição, aqui a gente vai colocar os números 1, vamos colocar aleatório, né? 1, 2, 3, 4, 6 e o 5. Do 1 ao 6, né? No caso, são 6 algarismos. Do 1 ao 6. Então, tá aqui, ó. As posições estão aleatórias. A cartinha número 1 me dá umas dicas de como arrumar esses algarismos aqui. Se vocês notaram, no tabuleiro está escrito aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Estão vendo esses números marcados ali? Quer dizer, são as posições, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta posição que eu vou ter que arrumar esses números que estão aqui, tá? Então lá, o que a nossa carta número 1 diz lá? Nós vamos ter que arrumar de modo que o primeiro multiplicado pelo último resulta em 3. Qual dos números que está aqui que eu vou ter que pegar para atender a essa condição? O primeiro multiplicado pelo último resulta em 3. Então, só pode ser o 3 e o 1, né? Então, o primeiro multiplicado pelo último resulta em 3. Muito bem. Qual que é a próxima dica? O produto do terceiro com o quinto resulta em 30. Opa! Segundo com o terceiro, o terceiro com o quinto, né? Então, o terceiro está aqui, esse é o terceiro, o quinto está aqui. O produto dos dois resulta em 30. Qual desses que está aqui que vai estar no lugar ali para resultar em 30? Isso, ó, podemos pegar aqui, ó, o segundo era o terceiro, produto do terceiro com o quinto. Então, terceiro com o quinto. Resultou em 30? 6 vezes 5 é 30? Isso, muito bem. Agora, na sequência, o segundo é o dobro do quarto. O segundo é o dobro do quarto. Então, só pode ser dobro o 4 do 2. E a gente organizou o conjunto B de acordo com as dicas que estavam nesta cartinha. Ok? Conseguiram visualizar? Muito bem. Então, nós podemos fazer agora uma segunda arrumação? Podemos, com os mesmos números. Então, vamos colocar os números de volta aqui no lugar, né? Para a gente seguir agora a segunda cartinha. O segundo e o terceiro são múltiplos. Múltiplos pode ser o 4 e o 2, o 6 com o 3, o 6 com o 2. Agora ainda não sei quais que eu vou pegar. Então vamos para outra, seguindo a sequência, para ver se a gente consegue, pela sequência, adivinhar qual é o segundo e o terceiro. Ao multiplicarmos o primeiro pelo quarto, encontramos 2. O primeiro pelo quarto. Então aqui eu já consigo, ó. Primeiro
pelo quarto, nós encontramos 2. Pronto, 2 vezes 1 é 2. Opa, então eu já sei que o 4 e o 2 não eram naquela primeira condição que foi me dada. Né? A segunda e o terceiro são múltiplos. O que sobrou aqui? O múltiplo sobrou entre eles quais? O 3 e o 6 são múltiplos entre eles, né? Então, o 6 e o 3 eu poderia pegar. Então, o segundo e o terceiro são múltiplos. Segundo e o terceiro são múltiplos. Beleza. Continuando. O quinto e o sexto são sequência um do outro. Sequência um do outro. Consigo fazer aqui? Consigo. Então, o quinto e o sexto. O quinto e o sexto. Um sequência do outro. Um sequência do outro é o 4 e o 5. Arrumei de novo a minha segunda organização do conjunto B a partir das dicas que nós tínhamos nessa carta numérica. Então veja, essa brincadeira, esse desafio, ele funciona assim, com um tabuleiro, com alguns números, alguns algarismos, né? Que aqui a professora usou só alguns, mas a gente poderia trocar, usar outros números aqui. E seguindo a essa dica, nós vamos organizando os números no lugar certo a partir do que está escrito na carta. Então essa é uma outra atividade de desafio aí, né, de múltiplos e divisores que a gente pode trabalhar. No caso aqui a gente trabalhou só com os múltiplos, né? Mas a gente poderia fazer perguntas também de divisores. Um é metade do outro, um divide o outro, enfim, nessa sequência, tá bom? Agora, nós vamos para um outro desafio. A professora vai mostrar mais uma outra atividade para você que dá para fazer também. Vamos lá? Então, o nosso outro desafio, o nosso terceiro desafio é dos fatores, né? Pensando em fatores, nós vamos usar para essa atividade um tabuleiro, que nós vamos estar observando aí na telinha de vocês, que vocês estão vendo aí que existe um tabuleiro de 4 quadrantes, divididos ali, né, em 4 partes iguais. Essas 4 partes iguais, elas têm umas bolinhas, né, umas maiores, umas menores, que vão estar ali recebendo algumas cartinhas numéricas, que essas que estão aí do lado da imagem desse tabuleiro para vocês verem. E esses números que estão ali, né, os maiores, ficam na esfera, no círculo maior, e os menores ficam nos círculos menores. Então tá aqui, né? A professora trouxe aqui na mesa também o tabuleiro para vocês verem. Esse tabuleiro que está lá, né? O mesmo tabuleiro do Pensando em Fatores. Nós vamos pegar um número e vamos pensar em dois fatores que o produto deles dê o número que está aqui. Ó, por exemplo, 20. Eu ponho 20. Dois números que um vezes o outro dê 20. Qual seria os dois números que um vezes o outro daria 20? Ah, professora, tem várias possibilidades. Tem várias possibilidades, mas eu quero uma delas. Me diga uma. Isso, 4 vezes o 5. Pronto, 4 vezes o 5. 4 vezes o 5, 20. Já formei o meu primeiro fator. Segundo fator, agora a professora vai pôr um outro número, 15. Eu quero dois números que multiplicados um pelo outro vão encontrar nesse produto o 15. Quais seriam esses dois números? Pensa um pouquinho lá. Quantas vezes um outro número eu tenho 15? Se eu dividir 15 em partes iguais, como que eu poderia fazer essa divisão? Isso, eu poderia dividir em 3 partes iguais. Muito bem, 3 partes iguais. Quanto cada parte seria? Se eu dividisse o 15 em 3 partes iguais, quanto seria a outra parte? Isso, seria o 5, muito bem. Então, os dois fatores são do 15. Temos outro número? Temos. Vamos pegar um outro número. 64. Quais números que multiplicado um pelo outro vai dar 64? Pense bem. Isso, são dois números iguais, isso mesmo. Alguém já falou lá, ó, que é 8 vezes 8. Muito bem, 8 vezes 8, 64. Ótimo. Agora vamos para o 24. Ah, o 24, nós temos muitos números possíveis para 24, né? O 24 é um número bem flexível, porque eu posso fazer várias multiplicações, vários fatores para compor o 24. Mas um deles seria o quê, por exemplo? 24 dividido na metade. Quanto é metade de 24? 12, muito bem. 12 vezes quanto que dá 24? 2.
Muito bem. Mas existe outra possibilidade de fazer 24? Existe. Qual a outra possibilidade de fazer 24? Na tabuada do 6, por exemplo. Tem 24 na tabuada do 6? Tem. Quantas vezes o 6 é 24? Isso, 4 vezes o 6. Então, olha, mais uma dica de mais um fator para trabalhar aqui com o 24. Então, vejam, todos esses números que estão aqui nos círculos maiores são os inteiros. E os menores são os fatores que eu multiplico um pelo outro para encontrar esse aqui. É por isso que o jogo, ou atividade, o desafio, se chama Pensando em Fatores. Achar dois fatores que o produto seja aquele número que eu estou solicitando aqui na nossa cartinha do círculo maior. No caso aqui, a professora fez 4, mas a gente pode brincar com muito mais. Gostaram dessa atividade, desse desafio? Então a professora vai disponibilizar também para vocês todos os desafios que estão aqui na aula de hoje, lá no blog da professora, para vocês poderem acessar e brincar um pouco mais aí na sua casa e assim aprender brincando, tá bom? Bem, mas aqui a gente usou material manipulável, né? A gente brincou aqui com cartinhas, com os tabuleiros, a gente olhou nos cartazes, mas a professora também elaborou um jogo eletrônico para você. Isso mesmo. Se você tiver condições aí na sua casa de acessar a internet, né, com a ajuda do pai, da mãe, pede ajuda para eles, porque a gente não pode fazer tudo muito sozinho, né? Então a gente pede ajuda para o pai para acessar a internet. E lá na internet, nesse endereço que eu vou daqui a pouquinho mostrar para vocês, tá o jogo que a professora montou. Aí você brinca um pouquinho lá. Ele é um jogo muito simples, que você vai gostar de fazer. A professora já vai mostrar para vocês aqui agora. Mas, além desses, existem muitos outros bem parecidos com esse, de outras pessoas que também elaboraram jogos eletrônicos. Então, vamos ver aí na telinha agora qual é o jogo que a professora trouxe? Vamos ler? O nome do jogo é Abra Caixa. Qual o número é? Então, Abra Caixa, qual o número é? É um jogo que está nesse endereço que está aparecendo aí nesse sublinhado azul para vocês aí, tá? Depois vocês podem anotar esse endereço, jogar lá na barra da internet, ou se você não tiver condições de acessar, a professora vai disponibilizar também o endereço, o link, né? Lá no blog da professora, você pode entrar no blog que vai estar lá o link para você acessar esse jogo. Então, ou esse desafio numérico, né? Podemos chamar também de desafio numérico. Nesse desafio, temos que escolher uma caixa por vez para ser aberta. Então, ali nós temos 4 caixas. Nela, há uma pergunta sobre o múltiplo numérico e 4 opções de resposta para que você pode escolher uma delas só. Então, são 4 opções, você vai escolher somente uma. Cada caixa tem um tempo de resposta, né? Você tem um tempo para dar a resposta em cada caixa. São 30 segundos, se a professora não se engana. Mas o tempo é o de menos, tá? Quer dizer, o tempo conta, mas aqui na nossa atividade agora não importa o tempo. Ele vai contar para o jogo, mas para a nossa atividade ele não conta. E nesse tempo, quando você terminar de responder, vai ter um tempo que você usou. Então, dos 30 segundos, você usou 10 segundos. Esses 20 segundos que sobraram vão ser atribuídos à pontuação do jogador. Então, o jogador vai ter pontuação de acordo com o tempo que ele responder à atividade. Quem responder antes tem maior pontuação. Ao final das 4 caixas abertas, somam-se todos os pontos e temos um vencedor. E aí, você pode jogar lá na internet com várias outras pessoas que também estão usando os jogos e também sendo desafiados. Nesse caso agora, a professora vai mostrar para vocês como que a gente joga, tá bom? Então agora a gente vai entrar no próprio jogo. Então a interface do jogo é essa, você vai depois clicar onde está escrito ali começar e ele vai aparecer daí para você, né, como que vai ser desenvolvido aí o jogo, vai aparecer as caixas e vocês no caso vão escolher uma para poder abrir. Vamos olhar, já vai começar, já vai aparecer para vocês. Muito bem, então olha lá, nós temos aí 4 caixas. Nós temos que tocar, abrimos uma, olha a barrinha do tempo correndo lá em cima, 27, 26, então qual é o quádruplo de 20? Responda para a professora aí qual que é o quádruplo de 20. 4 vezes o 20, né? Quádruplo é 4 vezes. 80, muito bem, você acertou. Vamos escolher outra caixa? Qual
quarta caixa. Qual é o triplo de 9? Olha a barrinha correndo lá do tempo. Qual é o triplo de 9? Conta para a professora quanto que é o triplo de 9. Vamos ver se você acertou? 27. Muito bem. Vamos abrir outra caixa? Número 1. Qual é o quíntuplo de 5? Olha a barrinha correndo. O nosso tempo está andando. Qual é o quíntuplo de 5? Vamos ver se você acertou. É 25, 5 vezes o 5, muito bem. E a última caixa, no caso da nossa atividade é agora, né? Qual é o dobro de 12? Esse é fácil, né? Dobro de 12 é 2 vezes o 12. Essa você vai acertar de primeira. Qual é o dobro de 12? Isso, vamos ver se você acertou? Muito bem, 24. E aí nós acertamos as 4 perguntas das 4 caixas que a gente abriu. E aí, no final do jogo, ele te dá a pontuação e o tempo que você usou para resolver aquela atividade daquele desafio numérico. Igual a esse, tem muitos outros lá na mesma página, que é nesse endereço que apareceu. Vamos dar mais uma olhadinha lá de novo para vocês verem o endereço? A gente vai ali o endereço, ó. https:// daí wordwall.net/pt. Daí o restante ali você copia também para você poder colocar lá na barrinha do seu navegador de internet, tanto no celular quanto no computador ou no tablet. Você digita WordWall e vai aparecer para vocês um monte de jogos parecido com esses e diferente também, tá? Tem outros jogos lá para você se divertir também, da matemática, e além deles, tem jogos de ciências, de português, de história, de geografia. Você pode brincar e aprender ao mesmo tempo. Então entra lá nessa página que você vai ter bastante coisa legal, tá bom? E aí, terminamos a nossa aula de hoje, já estamos aí na reta final. Vamos só lembrar do nosso objetivo. Qual era o objetivo da nossa aula de hoje? Efetuar multiplicações e divisões em contexto de desafios numéricos para ampliar seu repertório de cálculo. Muito bem, então olha, nós brincamos aqui na mesa com vários tipos de desafios numéricos usando material manipulável. Olhamos e procuramos aqui múltiplos e divisores nos cartazes. A professora apresentou para vocês um jogo eletrônico aí, né? Um game da internet que você pode entrar lá e brincar um pouquinho para se divertir e ao mesmo tempo aprender, porque o legal dessa diversão que está lá é o tempo, né? A gente se desafia e você pode brincar várias vezes. Você aperta de novo, jogar de novo, até você conseguir uma pontuação maior para você. E fica bem legal, porque ali você pode fazer quantas vezes você quiser, não é limitado, tá bom? Então vai lá, acessa, brinca, joga, se diverte e aprende ao mesmo tempo, que isso que é o mais importante, ok? Bem, para vocês ficarem também um pouquinho mais, né, feras aí no nosso tema da nossa aula de hoje, a professora trouxe a tarefa. Vamos lá? Vamos ver a tarefa? Então a tarefa é parecida com aquele que nós fizemos aqui na nossa tabela, né? Eu vou dividir 32 por 4, que eu vou ter uma resposta. Daí lá do outro lado, 4 vezes essa resposta é igual a 32. Então eu quero que você me procure qual é esse número aí, que é o divisor do 32 e ao mesmo tempo, né, que divide o 32 também, ele multiplicado por 4 vai ser um múltiplo do 32, tá bom? Então, vai ser o divisor do 32 e o 32 vai ser o múltiplo dele, né? Nesse sentido. Então, o 32 é o divisor, vai ser o múltiplo desse número e esse número vai ser o divisor do 32. Então, eu quero que você me procure qual é esse número que está faltando aí nessas 6 operações de dividir e, consequentemente, nas 6 de multiplicar. Lembrando, é o mesmo número, tá bom? Ó, 32 divididos por 4 vai ser um tal número. Lá do outro lado, você vai completar com esse mesmo número, que é 4 vezes ele, que vai ser igual a 32. E assim com todos os outros, ok? Muito bem, então tá aí a tarefa, tá aí a nossa aula, né, já realizada. Nós já estamos indo embora, mas eu espero que vocês tenham gostado, mas principalmente aprendido, que é isso que é o mais importante, tá bom? Então a professora vai ficando por aqui, meus amores. A gente se vê na próxima aula. Um beijinho e até lá! Vem aí,
Formação Humana, Ensino Religioso. Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cristina, trabalho na Escola Orival e vim trabalhar com vocês Formação Humana e Ensino Religioso. E agora nós vamos ver o tema da nossa aula. Vamos lá? Cuidando do planeta e da vida. Natureza. Uma dádiva que deve ser cuidada. E os objetivos? Desenvolver atitudes de respeito, de cuidado e de responsabilidade com a natureza. E agora nós vamos começar a nossa aula assistindo um vídeo muito sério, muito importante e bem impactante. Então agora observem e escutem com atenção. Vamos lá? Esta é a floresta amazônica, a maior floresta tropical do mundo. Nos envia chuva quando precisamos e mantém nosso clima estável. Nas suas florestas existem plantas que curam doenças. Muitas delas nós ainda nem descobrimos. Mas nós estamos tirando tudo da floresta. Cortando árvores, jogando lixos nos rios, provocando queimadas, retirando animais silvestres. Além disso, tem pessoas que vivem na floresta. Quanto mais nós tirarmos, menos a Amazônia terá para oferecer. Menos água, menos curas, menos oxigênio. Se ela morrer, nós também morreremos. Mas ela crescerá de novo. A natureza não precisa de nós. Nós precisamos da natureza. Muito bem, pessoal. Viram? Este vídeo fala sobre a Amazônia. Por que a professora está falando sobre a Amazônia, que está tão distante de nós? Porque ela é extremamente importante para a nossa vida. E agora a professora vai mostrar um pouquinho mais sobre a importância da Amazônia. Vamos ver na tela? Por que a Amazônia é vital para o mundo? Esta floresta leva a umidade para toda a América do Sul, influencia regimes de chuva na região, contribui para estabilizar o clima global e ainda tem a maior biodiversidade do planeta, animais, plantas. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, abrangendo 9 países. Ocupa quase metade da América do Sul. A maior parte da floresta encontra-se em território brasileiro. A importância da Amazônia para a humanidade não reside apenas no papel que desempenha para o equilíbrio ecológico mundial. A região é berço de inúmeras civilizações indígenas e, além disso, constitui-se numa riquíssima fonte de matérias-primas alimentares, florestais, medicinais, energéticas e minerais. Vocês perceberam como a Amazônia é importante para nós? Vejam que nós temos um tesouro no nosso país e muitos nem sabiam. Agora, o desmatamento, as queimadas, isso nos prejudica muito. Faz mal para todos nós. A Amazônia, ela é uma responsável muito grande pelas chuvas. E nós precisamos das chuvas. Animais, plantas, como vocês viram. Então, nós precisamos valorizar a natureza, da Amazônia até ao redor da nossa casa. E agora, nós vamos ver alguns elementos que são extremamente importantes para a nossa vida, da natureza. Vamos ver o primeiro? A terra.
É da terra que tiramos nosso sustento, sempre com muito respeito. Olhem essa imagem da terra. Será que nessa terra vai nascer alguma coisa? Será que tem água nessa terra? Nós precisamos respeitar a terra, porque a agricultura precisa da terra saudável, bem tratada. As plantas, os animais, nós seres humanos. Olhem aqui na mesa, a professora trouxe aqui a terra para vocês verem como ela deve ser cuidada, ela deve ser respeitada. Aqui, a aluna Ana Luísa fez uma linda imagem de como ela imagina, de como ela quer que a terra seja cultivada, cuidada e respeitada. E assim nós também devemos fazer, cuidar da terra. Vamos ver um outro elemento importante para nós, da natureza? As florestas. As florestas trabalham silenciosamente, limpando a nossa água, filtrando o nosso ar e nos protegendo das mudanças climáticas. Mas essa imagem que nós encontramos não é nem um pouco agradável. Afinal, o que nós vemos são queimadas, fumaça. Será que tem animais ali? Se tinham, infelizmente morreram. E como que essa floresta pode nos ajudar, cuidar de nós, limpar o nosso ar? Não tem como. Precisamos cuidar das florestas, das plantas. Ao redor da nossa casa, vamos cuidar das plantas que temos. De repente, cultivar flores no nosso jardim. Aqui a professora trouxe uma planta. Então, essa plantinha, ela pode ajudar sim. O pouquinho que ela pode fazer já vai fazer diferença na nossa vida. Aqui também, ó, uma aluna, a aluna Júlia, ela fez um lindo desenho de como ela imagina, de como ela quer ver as florestas. Lindas, bem cuidadas, sem ser desmatadas, sem ser ateado fogo nelas, para que todos vivam bem, para que nós vivemos bem, os seres humanos. Então precisamos valorizar, cuidar e perceber o quanto elas são importantes para nós, para os seres humanos, para os animais. E agora nós vamos ver outro elemento extremamente também importante para nós. A água. A água merece o seu respeito e o meu também. Se ela estiver doente, você também estará. Olhem essa imagem. Que triste ver essa imagem, né, pessoal? Lixo, muito lixo. E quem jogou esse lixo? O ser humano. Porque os animais jamais fariam isso. Será que tem peixes nessa água? Será que sobrevive algum animal nessa água? Será que nós poderíamos tomar uma água assim? Se a água estiver poluída e nós tomarmos, com certeza ficaremos doentes. Então, se cada um pegar o seu lixo e fazer a destinação correta, poderemos evitar tudo isso que está acontecendo. Vamos pensar, vamos refletir sobre nossas atitudes. Olhem a água aqui que a professora trouxe. Eu trouxe água aqui e essa água está limpa, pura, e ela pode ser aproveitada. Assim, nós precisamos ter consciência de cuidar das águas dos rios, das águas do mar, evitando o lixo. E assim, a aluna Manuela fez também um desenho de um aquário, representando os peixes, felizes, nadando sem nada de sujeira, sem rio poluído. E assim nós queremos manter os nossos rios no futuro. É assim que os nossos alunos, que vocês, tenho certeza que querem ver os rios, as águas no futuro. Vamos ver o próximo elemento. Animais. Os seres humanos só conseguem sobreviver graças à natureza e os animais que nela habitam. E essa imagem que vocês veem é um contrabando de araras. Infelizmente, o homem se aproveita da natureza, dos animais livres, para contrabandear, para fazer uso indevido dos animais livres. E não é só das araras. Isso é um crime ambiental, assim como o desmatamento, como as queimadas, como a poluição. Então, vamos cuidar dos nossos animais, vamos ajudar a manter eles protegidos?
bem cuidados, livres da natureza, para que possamos vê-los alegrando a nossa natureza. E aqui a professora trouxe, ó, um bichinho de pelúcia. Esse sim nós podemos ter em casa, não é mesmo? Aí esse pode, mas os animais que são silvestres, que devem ficar livres na natureza, devemos deixá-los livres. E aqui teve a Yasmin que fez um leão, olha lá, ó, na floresta, no meio das flores. E a aluna Maíra também fez os animais silvestres aqui, ó. Muito bem, assim elas querem ver os animais livres, felizes, não prisioneiros, sendo vendidos como objetos. Então, se alguém aí em casa souber que alguma pessoa está fazendo contrabando de passarinhos, de animais silvestres, por favor, gente, vamos fazer a nossa parte, certo? E agora vamos ver mais um elemento extremamente importante. Vamos lá? O ar puro é um remédio natural para a saúde. Mas e aí nesta imagem, será que nós temos um remédio natural? Ou é ao contrário? Aqui não tem nenhum ar puro. Nada melhor como a gente poder respirar um ar puro, não é mesmo? Vamos aí em casa, respirem junto com a professora bem fundo. E soltem o ar. Mas e será que se a gente estivesse perto de uma fábrica dessas, será que a gente teria como respirar o ar puro? Não, não respiraríamos ar puro, com certeza. Infelizmente ainda tem fábricas que não têm consciência do mal que estão causando para nós, para a natureza e para si mesmos. Infelizmente. E aqui nós trouxemos, a professora trouxe até um brinquedo que muitos aí em casa conhecem, o catavento. E ele só funciona se a gente assoprar, né? Então vamos lá. Que legal, né? Ah, tem mais uma imagem aqui, um desenho da aluna Ágata. Ela fez um balão voando. E o balão voando num ar puro, para poder ver paisagens, para poder ver a natureza linda. O meio ambiente lindo, bem cuidado. Cada um fazendo a sua parte. Muito bem, pessoal. Agora, depois que a gente falou sobre esses elementos, nós também mandamos algumas perguntinhas, conversamos com os alunos em casa, para eles contar para nós alguns temas importantes sobre a natureza, sobre o cuidado, sobre como a gente pode ajudar. E agora nós vamos ouvir o relato deles. Vamos lá? Olá, eu sou a aluna Maíra Caetano e estou no 5º ano. Quando eu penso no futuro do meio ambiente, eu vejo que nós estamos errando, pois temos ações que não ajudam na preservação do meio ambiente. Estamos machucando a natureza, secando os rios e acumulando muito lixo. Meu nome é Manuela, eu estou no 4º ano. Quando vejo um lugar com muito lixo no chão, eu penso que as pessoas não estão preocupadas em cuidar da natureza. Meu nome é Gabriel e o que me deixa mais triste sobre o meu meio ambiente é a falta de respeito do ser humano com a nossa mata. Olá, Cris. Meu nome é Ana Alice Rodrigues. O que eu penso sobre o tráfico de animais silvestres? É o comércio ilegal de animais retirados da natureza. É considerado crime ambiental. Tchau, um beijo. Oi, meu nome é Júlia Roberta Barques, eu sou do 5º ano B e me mandaram uma pergunta assim. Eu me sinto integrada com a natureza quando? E a minha resposta é: quando eu vou fazer trilha com a minha família na Pedra Grande. Quando alguém desperdiça água, eu tento convencer a pessoa de que a água é o bem mais precioso do planeta e que sem água não há vida. Se continuarmos desperdiçando água, quem vai sofrer será nossos filhos no futuro. Meu nome é Isabela e eu colaboro com a natureza quando eu dou resto de cascos para a galinha. Oi, meu nome é Kelvin Oliveira Costa Rodrigues.
O desmatamento é triste porque quebra o equilíbrio de Deus. Deus fez tudo perfeito. Oi, professoras. Meu nome é Natália Bueno Carneiro. Eu sou do 5º ano A. A fita é um bem precioso que deve ser cuidado com muito amor. Tchau, professoras. Eu quero um mundo melhor, com menos poluição, que não ocorram os desmatamentos, pois a poluição e o desmatamento prejudicam o ar, a água e os animais, e os prejudicando nos afetam diretamente. Muito bem, pessoal. Parabéns. Olha só que legal o relato desses alunos. E olha como nós somos agraciados aqui em Ponta Grossa. Nós temos muitos lugares lindos que nós podemos apreciar a natureza, não é mesmo? Mas vocês aí em casa sabem que no site da prefeitura daqui de Ponta Grossa, nós temos um lugar lá onde tem algo bem importante para vocês conhecerem, quem aí não conhece. Vamos ver na tela? A Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Ponta Grossa. Olha lá, tem o secretário municipal, o senhor Paulo Eduardo Oliveira de Barros e a sua equipe. Eles são responsáveis por cuidar desta parte da nossa cidade, do meio ambiente. Então, dentro dessa página, se vocês clicarem lá, vocês vão ver uma outra tela. Vamos ver a próxima imagem? Olha lá o que a gente pode, o que tem nos oferecer essa Secretaria do Meio Ambiente da nossa cidade. Mapa da coleta seletiva, gerenciamento de resíduos, licenciamento ambiental, cadastros de podas, mapa do saneamento ambiental, reciclagem. O que separar? Muitas vezes nós não temos dúvidas. Evite, combata, denuncie. Cadastro de condomínios. Em cada uma que vocês clicarem, vocês vão ter mais informações. Então se informem, entrem e pesquisem. Tá bom, pessoal? Mas agora nós vamos entrar em uma dessas para a gente conhecer um pouquinho mais. A fiscalização ambiental. Então aqui tem alguns números, ó. Escolha um dos canais abaixo para denunciar queimadas, lixo e mato alto em terreno baldio. Quem de repente mora perto de um terreno baldio, onde o dono esqueceu de lá juntar o lixo, ou às vezes outras pessoas aproveitam aquele terreno para se desfazer dos seus lixos. Isso também não pode. Então vamos cuidar. Colocar um fogo lá sem autorização que está poluindo o ambiente? Vocês podem falar com um adulto e entrar em contato com um desses telefones, desses contatos e denunciar. Vamos fazer a nossa parte para manter a nossa cidade mais limpa, pura e saudável para viver. Certo, pessoal? E agora nós vamos ver a nossa tarefa. Vamos lá? Adivinhas o que é e com o tema a natureza. Então, olha só, o que é? Quem é que bebe pelos pés? Então, aqui tem as opções e vocês vão descobrir qual é a resposta. Adivinhem quem sou. Quanto mais lavo, mais suja estou. Quem será que é? Então, vocês vão também descobrir qual é e marcar. E tem as outras perguntas também que vocês vão estar lendo e respondendo. Vai ser muito divertida essa tarefa, não vai ser, crianças? Então, aproveitem. Vamos ver agora se a gente alcançou os objetivos da nossa aula. Desenvolver atitudes de respeito, de cuidado e de responsabilidade com a natureza. Então, a professora mostrou para vocês que nós somos capazes, sim, cada um fazendo a sua parte. Nós vamos melhorar o nosso futuro e a nossa vida de hoje. Certo, pessoal? Então, agora, nós vamos nos despedir. A professora deseja uma semana abençoada, que vocês se cuidem, usem máscaras. A professora está aqui sem máscara porque a professora está distante, mas usem máscaras, cuidem da vida de vocês. E agora nós vamos ficar com um vídeo sobre a natureza. Um grande abraço e até a próxima! Vida rima com cordel. A Mãe Terra gera a vida quando tem uma semente, mas precisa muita água, terra fria e sol bem quente. Assim é a natureza. Sua vida é a certeza de dar vida para a gente. É presente que Deus deu, que nós temos que cuidar, com amor, com alegria, com um sorriso sem parar. Nossa vida é natureza,
natureza é a certeza que eu preciso respirar. Como então será a vida das futuras gerações? Nossos netos, nossos filhos e os filhos dos leões. Gente, bicho e natureza. Para tudo ter beleza, basta amor nos corações. Texto César Ubide. Beleza, pessoal? Chegamos ao final de mais um dia de aulas e muito conhecimento. Nosso ano letivo continua até o fim. Estamos vencendo juntos essa pandemia. Esse coronavírus não pode nos impedir de estudar. Por isso, continue se dedicando nas suas atividades. Agora, um recado para as famílias. Neste mês de novembro, os CMEIs e as escolas municipais estão recebendo os cadastros de novos alunos. Verifique sobre possíveis transferências para outras unidades e procure a alternativa mais próxima da sua casa. Para quem já está matriculado e vai permanecer na mesma escola ou CMEI, basta responder o contato da equipe gestora de onde o aluno estuda e seguir as orientações. Para ver de novo este programa, acesse o Face da TV Educativa. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Oi, Pro! Hoje eu vim mostrar uma maquete que eu fiz com meu pai. E o ponto de referência do meu bairro é o Gás Progresso, perto da minha casa. Daí aqui é o condomínio, o meu condomínio. O Gás Progresso tá aqui. Aqui tá a minha casa que eu fiz. Aqui é o nome do condomínio, o condomínio Belas. Aqui são os carros. Então, tchau! Pela rua mirando lá, eu sou mais gata, numa louca serenata, que de noite sai cantando assim. Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres. Senhor, senhora, senhorinho, não reconhecerás. Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres. Senhor, senhora, senhorinho, menino, não me reconhecerás.